Diploide, triploide e poliploide. Você sabe a diferença? João da Raspa aqui na voz. Eu vi que gerou bastante dúvida ali no post do Instagram a respeito da palestra da professora Beatriz da Embrapa, né, sobre diploides e triploides. E hoje a gente vai falar sobre o assunto brevemente, beleza, pessoal? Então, a gente sabe que o ser humano, então, tem 46 cromossomos, beleza? Em pares. O que quer dizer? São pareados, tá? Então, são 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. Então, é só um par que é responsável por formar gametas, que seria pólen e o óvulo da planta. Fêmea, beleza? A cannabis, ela tem 20 cromossomos, em pares também, é uma planta diploide, né? E um par desse cromossomo sexual é dedicado para a fabricação de gametas, pólen e ovo, beleza? No caso da poliploidia, né, em plantas superiores, poliploidia nada mais nada menos que né, mais cromossomos do que o normal, né, uma produção maior do que o normal, então é uma poliploidia, beleza? Mas o poliploidia de plantas superiores funciona como? Essa imagem aqui não é de uma planta poliploide, beleza? Isso aqui é um fenômeno que se chama fasciação, e tem muita gente que fala que isso é poliploidia, não tem nada a ver, tá? Então, isso ali é um fenômeno chamado fasciação, que é muitas vezes confundido aí com poliploidia, né, que não tem nada a ver. Então, é um padrão de crescimento anormal, em decorrência de mutação local, né, por ataque de inseto, patógeno ou até mesmo produto, né? Beleza, galera? Então não confundam, tá? Porque é bem fácil confundir. Então a poliploidia de plantas superiores, o que que ela faz? Ela pode restaurar o número par de cromossomos, tanto na hora que os gametas se encontram, quanto depois, em certas partes da planta. O animal híbrido já não consegue fazer isso. A planta híbrida consegue fazer isso. Beleza? Então, o que que acontece? Na hora da fusão dos gametas, a planta consegue virar 4N, ou depois certas partes dela conseguem, né, parear os cromossomos. Já o animal não consegue. O animal 3N, ele vai ter problemas de fazer gameta, porque tem um número ímpar. Normalmente é estéril, tá? Então, a poliploidia sexual, né, que acontece quando encontra os gametas, e a poliploidia somática, né, depois da fecundação. Por que fazer isso? Por que induzir a planta à poliploidia? No caso de plantas ornamentais, ó, em orquídeas, ela apresenta flores maiores, mais arredondadas e em maior número de inflorescência e mais durabilidade ainda, né? Então é só vantagem, tá? Então, descobrindo isso, né, na parte de plantas ornamentais, o pessoal resolveu testar para cannabis. E como que faz isso? Eles aplicam um produto que se chama colchicina, tá? Numa planta normal de cannabis, tá? Diploide. Então, uma planta diploide, ela vai se tornar uma planta tetraploide, tá? Quando você aplica esse produto. Então, você pega essa planta tetraploide e cruza com uma diploide. E aí você vai ter uma planta triploide. Aqui, no caso, para plantas regulares, né? Teria a parte maternal, você poderia fazer uma triploide e uma paternal. Beleza? Mas como a gente mexe com plantas femininas, né? A gente vai reverter o sexo dela, tá? Seja da tetraploide ou da diploide, né? Mas, de qualquer maneira, né? Um vai ter que ser um dos dois, vai ter que ser o pai e a mãe. Beleza, galera? Então, qual é a vantagem? Então, as plantas tetraploides são cruzadas com plantas diploides, a gente viu, né? Resultando em descendentes com os 3 cromossomos, conhecidos como sementes triploides. A Humboldt é uma das primeiras aí a produzir cultivares triploides. Então, ela é 99% estéril, em decorrência da poliploidia, ela pode desencadear partes dela que seja fértil, né? Mas 99% dela é estéril. Então ela produz mais tricoma por unidade diária, né? Então, e produz mais também, mais flores, né? E com uma média maior de THC, beleza? Essas duas aqui da Humboldt, se eu não me engano, são automáticas, tá? Então esse trabalho aqui mostra a diferença gritante já na foto, né, das triploides em comparação com as diploides, né? Então, aumenta relativamente bem a produtividade. Esse artigo aqui mostra os cruzamentos que eles fizeram umas tetraploide, triploide e a diploide compararam.
Beleza, galera? Aqui também tem outro trabalho, mas eu achei que aqui os resultados não foram tão bons quanto antes. Mas valeu, galera. Brigadão aí por tudo. Tamo junto.